Olá pessoal, tudo bem? Então, voltando à questão das fontes chaveadas, eu tenho percebido que muita gente, através dos comentários, tem perguntado se eles ligarem em determinada saída da fonte chaveada, se vai ter mais corrente ou menos corrente. Muitos têm perguntado se essas fontes chaveadas com 3 saídas, se elas dividem a corrente por 3, ou seja, uma fonte de 30 amperes, se tem 3 saídas, vai ter 10 amperes por cada saída. Ou se uma fonte com 2 saídas apenas, vão ter por saída a metade da corrente total. Então, nesse vídeo eu vou explicar justamente como é feito internamente a ligação desses terminais e se realmente há divisão ou não da corrente nessas fontes chaveadas. Bora para o vídeo? Primeiramente, pessoal, para tirar essa dúvida, eu vou demonstrar para vocês, através do multímetro, que essas saídas, na realidade, elas estão em uma ligação paralela. Vamos colocar o multímetro para bipar. Quem não souber mexer com o multímetro, não tem erro. Existe uma videoaula aqui mesmo no canal que explica exatamente como mexer no multímetro para iniciantes. Na escala de bip, vamos testar. Vamos verificar que nessa fonte aqui, ela há 2 saídas comum e 2 saídas positivas. Notem que os 2 positivos, na realidade, apitam. Então, o que significa isso? Que eles ou estão em paralelo ou existe um indutor ligando ambos à saída da fonte. Agora vamos medir a fonte com 3 terminais positivo e 3 terminais negativo, ou seja, a famosa fonte de 3 saídas. Notem que eu vou colocar as pontas nos positivos e percebam que novamente apitou. Nós acabamos de fazer a medição e pelo multímetro indica que internamente está paralelo. Ou seja, tanto faz você ligar a carga total em apenas um dos terminais, como ligar a carga total dividida entre as 3 saídas ou os 3 terminais. Portanto, o resultado em amperes da fonte será a mesma. Só que para tirar a dúvida da maioria do pessoal, porque tem gente que pensa que se você ligar somente na saída número 1, você vai ter 10 amperes, na saída número 2 mais 10 e na saída número 3 mais 10. E o que eles fazem? Eles ligam a fiação aqui, jampeiam as 3, pensando-se que assim se consegue a corrente total da fonte. Quando, na realidade, os terminais são apenas para facilitar a organização. Pois pensem, todos os fios ligados em um único terminal, iria ficar algo desagradável para o instalador. Então, pessoal, para tirar a dúvida, eu tenho 3 fontes aqui, todas elas com os terminais. Internamente, praticamente a ligação dos terminais é feita da mesma maneira, indiferente da corrente da fonte. Essa, por exemplo, é uma fonte de 30 amperes, essa aqui é uma fonte de 10 e essa uma fonte de 20. Essa com 2 saídas, essa com 3 e essa aqui também com 3 saídas. Eu vou pegar a fonte de 10 amperes para mostrar internamente, pelo fato de ter sido a fonte que despertou mais curiosidade e mais perguntas nos comentários sobre a questão das 2 saídas em relação a dividir a corrente. Mas é a mesma coisa a ligação delas, indiferente da corrente. A fonte é nova, está lacrada e vamos começar a abrir ela. Vou colocar assim para ficar mais fácil de entender. Aqui é a linha e o neutro, aqui é os negativos e aqui é os positivos. Vamos virar para poder tirar a dúvida. Notem, pessoal, os positivos estão soldados exatamente no mesmo ponto. Ou seja, não há nenhum tipo de indutor que separe. É o mesmo, tanto ligando o positivo aqui, como ligando aqui.
Então isso tira a dúvida de muita gente que pensa que internamente há algum tipo de divisão ou há a colocação de vários indutores. Notem que há apenas um indutor para as duas saídas. O mesmo 10 amperes tanto faz sair no primeiro terminal como no segundo. Tudo tem 10 amperes. Agora, se você colocar, por exemplo, vários aparelhos que consomem até 10 amperes na saída número 1, por exemplo, vai funcionar perfeitamente. A mesma coisa se vocês fizerem isso na outra saída dele, porque tem duas saídas, vamos supor na saída número 2 ou na segunda saída, vai acontecer a mesma coisa, vai consumir os mesmos 10 amperes de corrente. A única diferenciação é que vocês podem fazer o quê? Juntar alguns equipamentos que dá 5 amperes e colocar aqui e outros que dá 5 amperes e colocar aqui. Porque, na realidade, internamente, os dois estão conectados no mesmo ponto, totalizando os mesmos 10 amperes. Então, a função disso aqui não é dividir corrente, e sim dividir os equipamentos que são ligados nos terminais, para evitar que aqui ficasse um bolo de fio muito complicado, ou seja, aquela famosa gambiarra que ninguém entende nada e, além do mais, pode propiciar até um curto entre o negativo e o positivo. Quem gostou do vídeo, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal e divulgue para os seus amigos.